de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Nós vamos só iniciar a leitura, depois vocês façam a leitura em casa, tá? Mas nós vamos falar sobre o capítulo inteiro. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só até aqui. Glória a Deus. Olha, o irmão Dimas disse que os filhos dele já estão bem. Glória a Deus, que bom. Irmã Priscila. Amém. Irmã Virgínia, eu dei notícias aqui dela. A irmã Virgínia tá bem ruim. Irmã Priscila. Bem ruim mesmo. É muita dor. Esse momento de... O câncer, nos últimos momentos, ele é cruel. Ele é cruel. Não há o que passe dor. A não ser se ela aceitasse ser induzida ao coma. É a única coisa que passa a dor do câncer. Então ele é cruel. A gente não sabe aquilo que Deus quer ensinar para ela, para todos nós. Então é um momento difícil. Um momento bem difícil. Eu peço que vocês orem a Deus por ela. Quem precisar do telefone dela para ligar, para conversar, depois me pede no particular, eu mando. É bom ela ter o contato com a Irmandade, saber que ela não está sozinha. Ela às vezes tem vezes que eu mando mensagem, ela demora para responder por causa das dores. A gente, quando está com muita dor, a gente fica até irritado, né? Mas quem puder mandar pelo menos uma palavra de consolo para ela nesses últimos momentos, mostrar que ela não está sozinha, eu agradeço bastante. Tá bom? Vamos lá. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto desse texto porque eu já ouvi muita gente falar assim, ó, no texto Mateus 14, não vou lembrar agora onde está, onde Jesus é quem diz, né? Ele vai dizer quais são os maiores mandamentos, e ele diz resumidamente os 10 da forma, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. E muita gente diz assim, tá vendo? Jesus aboliu os 10 mandamentos e deixou só 2. E olha que interessante. Aí, aqui ó, Mateus 22, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele diz, ó, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, muita gente
Eu ouço as pessoas dizerem, tá vendo? Jesus, ele anulou os 10 mandamentos e estipulou 2, que são os principais. Na verdade, não. Essa é uma forma comum de se resumir os 10 mandamentos, porque agora não é Jesus que está falando. Jesus que está perguntando para o mestre da lei. Levantou-se o mestre da lei, querendo provar Jesus, e perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? Então, o processo, como você lê, Jesus está dizendo, como você entende ela? E aí o mestre da lei diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é um resumo, era a forma comum de se dizer os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não é um conjunto de regras. Não. Não são. Os 10 mandamentos, eles não salvam ninguém. Os 10 mandamentos, ele é como um espelho na nossa vida, né? Por que as pessoas não gostam dos mandamentos de Deus? Porque acusam. Se você estiver com o rosto cheio de barro e ninguém te avisar, você não sabe que seu rosto está sujo. Mas a partir do momento que você olha no espelho, você enxerga a sujeira e você pode se limpar. Os mandamentos de Deus, ele serve para isso. Ele é um espelho para a nossa vida. É um espelho para que eu possa ver e saber ali aonde eu erro ainda e confessar aquele meu pecado para Deus e pedir para que Ele me liberte. Porque não somos nem nós, mas o Senhor que nos dá força para ir nos libertando, né? Então, entendam, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus fala, Deus não muda. Deus iniciou lá atrás, algumas coisas eram simbólicas, como os sacrifícios dos animais, eram uma simbologia da vinda de Cristo. Mas Deus não muda a sua palavra. Tá? Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverá. Ou seja, ame. Ame a Deus, ame o teu próximo e você viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é meu próximo? Quantos de nós, né? Esses dias uma irmã me ligou, eu achei engraçado, porque ela me ligou. Ela é líder também de igreja, de ministério. E ela estava brava. Estava brava porque aconteceu uma situação na igreja, que os membros ficaram bravos com ela, né? Uma situação com a filha de uma irmã, ficou brava com ela, e ela estava se justificando. Eu falei: irmã, eu sei, eu entendo que provavelmente você estava certa, mas a palavra de Deus diz que quem quer ser o maior vai ter que servir o menor. Então todo aquele que tem liderança, aquele que tem cargo na igreja, infelizmente ele tem que aprender a ser o menor e a engolir muito sapo. Aí ela fez: não, é verdade. Não, mas veja bem, eu não estava errada por causa... Eu entendi que você não estava errada, mas mesmo você não estando errada, você tem que aprender a ouvir e ficar quieto. Porque infelizmente nós que estamos de frente, na linha de frente, por amor ao próximo, a gente precisa aprender a ouvir e engolir sapo. E não somente quem tem liderança, mas todo cristão. O cristão deveria aprender a ouvir e ficar calado. Se nós aprendêssemos a ficar calado, se você aprendesse a ficar calado, mais da metade dos seus problemas seriam diminuídos. Mais da metade daquilo que você sofre
de toda a perseguição que você sofre, já seria diminuído. Então entenda, nós precisamos aprender aprender a parar de se justificar. Deus sabe quem está certo e errado. Basta. Se os outros vão saber ou não, tudo bem. Pelas nossas atitudes seremos reconhecidos. Então, se estivermos certo, eu não preciso provar pelos meus lábios. As minhas atitudes dirão se eu estou certo ou errado. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, os quais os roubaram, espancaram e retiraram-os, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, vendo, passou distante. Vamos ficar aqui nesses dois, né? Aqui diz que um sacerdote passou. Então o homem ele foi agredido, ficou numa situação lastimável. Um sacerdote desceu. O sacerdote representa aqui toda a liderança da igreja na questão de pastoreado, na questão de aqueles que ensinam, aqueles que cuidam. E quando digo isso, não é somente o pastor. Os pastores, cooperadores, anciões, diáconos, que cuidam das crianças, as irmãs que cuidam das crianças, dos jovens, todos, estão todos inclusos. Porque a responsabilidade, não que nós venhamos colocar a nossa confiança no homem e na mulher, mas um membro, o servo, a serva sempre acaba buscando a sua confiança, né? Colocando a sua confiança, e não de salvação, não digo isso, mas um voto de confiança naquele que serve a Deus. Quantos não me ligam pedindo conselhos? Não porque acreditam que a salvação vem por mim, não, de maneira nenhuma, mas porque buscam uma palavra de consolo, alguém que possa orientá-los dentro da palavra, que possam saber a vontade de Deus. É uma confiança, é um voto de confiança. É o voto de confiança que todos nós deveríamos ter uns com os outros. Mas nem sempre a ajuda vem daqueles que nós acreditamos que viria. Nem sempre a sua ajuda está na mão daquele que você acreditava estar. Nem sempre. Às vezes pessoas decepcionam. Às vezes eu posso decepcionar muita gente em algum momento. E não só eu, como todos aqueles que são seres humanos, né? Todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Então, entenda que a decepção faz parte da vida. E nós também temos que aprender a perdoar. No mesmo modo descer um levita. E também vendo passou longe. O levita representa todo aquele que muitas vezes não tem cargo na igreja, mas aprendeu a louvar a Deus. E muitas vezes a nossa salvação não vem do nosso irmão, da nossa irmã. A nossa salvação não, desculpa. A nossa libertação não vem de uma irmã ou de um irmão. Muitas vezes dentro da nossa necessidade, possamos depender de alguém ou acreditar que alguém poderia nos ajudar, algum irmão, uma irmã, e não vir dele. Tal pessoa nos virar as costas.
Entenda. Isso é comum. E mais uma vez nós temos que aprender a perdoar. O mundo, Irmandade, vai ser cheio de decepções. A sua vida vai ser cheia de decepções. Não porque você está pagando por algum pecado. Não, de maneira nenhuma. Mas para que nós venhamos a aprender a desenvolver-nos como seres humanos. Aprender que a nossa confiança precisa estar inteiramente em Deus. E que nós aqui devemos servir uns aos outros, mas muitas vezes iremos errar uns com os outros. E nós precisamos aprender a perdoar. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. O samaritano nessa época era um povo que sofria um grande preconceito. Por quê? O judeu acreditava muito nessa questão de linhagem, né, de família. Samaria, em alguns determinados momentos, sofreu invasão de guerra. E os seus homens foram mortos. Os soldados se deitaram com as suas mulheres e geraram um povo misturado. Então, Samaria era um povo mestiço, uma mistura. Por isso que o judeu os menosprezavam, porque acreditavam que eles não faziam parte da vontade de Deus. Assim como a escravidão no passado, né? As pessoas acreditavam que o nascer negro era uma forma de castigo. Então era um povo que sofria muito preconceito. Da mesma forma a Samaria. Então Jesus está dizendo assim aqui, muitas vezes aquele qual nós não aguardamos nenhum tipo de ajuda. Aquele que, pelo contrário, aquele que talvez nós tenhamos até preconceito. Muitas vezes a nossa salvação, a nossa ajuda vai vir dessa pessoa. Daquela que você não aguarda, daquela que talvez você nem goste. Muitas vezes Deus precisa trazer a sua ajuda, a sua libertação através dessa pessoa, para que você desça do trono de juiz e volte a sentar no trono do réu, aonde você nunca deveria ter saído, e deixar as coisas nas mãos de Deus, que Ele trabalhe na sua vida, que você não tem o direito de julgar, ainda que você tenha sido o prejudicado ou a prejudicada. Aqui diz que o samaritano foi o único que viu, foi o único que se aproximou, porque todos viram, todos notaram, todos enxergaram. Então estamos dizendo aqui, não é pessoas que, o irmão talvez não tenha visto. Não, ele viu sua necessidade. O ministério viu a sua necessidade. Mas Deus precisava mandar o seu socorro através daquele que você não aguardava. Aqui diz que ele enfaixou as feridas, colocando-lhe azeite e vinhos. Naquela época era comum, tá? Desinfetar ferida com vinho, né? Azeite para hidratar. Então, colocando sobre a cavalgadura, cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Olha que interessante, né? Ele não só ajudou naquele momento, mas ele levou para
para algum lugar para cuidar. Quando nós lemos, né, João 15, 17, o Senhor diz, né, ó, isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O amor, ele não é simplesmente um dom. Não, amor não é dom, não é um talento. Amor é um mandamento, ó. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor, ele é um mandamento de Deus. Nós não estamos dizendo aqui que amor precisa ser um talento, é um talento que precisa ser granjeado. Não. Ele é um mandamento de Deus. Nós precisamos, devemos, somos obrigados, se assim quisermos ser chamados de servo, somos obrigados a aprender a amar. Aqui diz no verso 35 que ele partiu no outro dia e deixou 2 denários para o hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastare com ele eu te pagarei quando voltar. Às vezes, Irmandade, nós não temos condição de cuidar, às vezes não temos tempo, mas tem várias formas que nós possamos ajudar. Várias formas. Tem muita gente que não consegue ir para campo, ir lá na periferia, não consegue ir nas biqueiras, nas clínicas, nos orfanatos, asilos. Muita gente não consegue ir na prática, mas existem várias formas de ajudar, que nós chamamos de os mantenedores. Você pode manter uma instituição através de orações por elas diárias. Você pode manter uma instituição através da sua ajuda financeira. E aliás, eu vou dizer que eu fiquei extremamente chateado, Irmandade. Eu preciso falar isso para que eu não venha pecar. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E eu vou dizer que eu fiquei extremamente chateado. Por que eu fiquei chateado? Porque, lembra o freezer? Eu achei que ia ser fácil de conseguir. Sabe por quê? Nós temos aí uma média de visualizações dos cultos de 6, 7, 8 mil visualizações. Ou seja, 8 mil pessoas visualizando o culto diariamente. E quando eu disse que eu precisava de um freezer, o freezer não era para mim. O freezer é para uma instituição que trabalha com dependentes químicos, o qual eu faço parte, o qual não pedimos por uma questão de vaidade, não. Eu deixei claro que poderia ser usado, deixei claro que alguém poderia ir lá consertar. Deixei claro que era simplesmente para manter as doações de alimentos, de mistura. Então não é para vaidade, poderia ser qualquer um. E quando eu dividi isso em 100 pessoas a R$27, para comprar um freezer de 2 tampas, né, de 411 litros, que era o valor que está na internet ainda, que é mais barato do que na loja, R$27, eu tenho certeza que no meio de 8 mil pessoas não ia pesar. Não ia. Irmandade, eu me surpreendi. Eu me surpreendi em saber que o ser humano ele não está preocupado.
Eu acho que essa palavra serve hoje muito para mim, porque a ajuda tem vindo de pessoas que eu não esperava. Eu recebi essa semana, né, o irmão que doou R$ 500. E eu estava até me desabafando com ele, porque é um irmão simples também. E ele fez lá uma doação de R$ 500 e eu fiquei feliz e triste. Eu fiquei feliz porque tá bom, estamos cada vez mais próximos de conseguir comprar o freezer. Mas triste porque não era isso que eu queria. Eu queria que todos se unissem para que não pesasse para ninguém. E fiquei até preocupado. Falei, irmão, se pesar para você, eu falei, a gente devolve isso. Falei, porque não era essa a intenção é que todos se unissem, né? Então, às vezes você não consegue ir para a prática, mas você pode ajudar. Mas eu tenho visto que o povo de Deus não tem se unido. O povo de Deus não está unido. E isso me entristece, porque eu vivo a palavra dia após dia e é uma das coisas que eu mais quero que aconteça é que as pessoas evoluam em pensamento, evoluam como pessoas, evoluam como seres humanos. E tem gente que me liga, que manda mensagem para mim dizendo assim: ah, irmão, fala para mim o que Deus está te revelando. E eu fico doido da vida. Eu falo assim, Deus não está me revelando nada. Deus não me revela nada. O Espírito Santo me usa por misericórdia. Mas Deus não me revela nada. Me conta a sua situação e eu vou te dizer dentro da palavra o que você precisa saber ou não. O povo acha que Deus é uma cartomante que está o tempo todo ali para dizer o que eu vou fazer no dia de amanhã, se eu devo comprar um carro, um apartamento. Então eu fiquei decepcionado esses dias. Fiquei bem triste. E Deus tem me surpreendido dia após dia. E eu queria dividir isso com a Irmandade porque eu fiquei muito chateado. Muito. Porque às vezes fica até chato, né? A gente ficar pedindo hoje mesmo. Eu já ia falar para vocês que tem um monte de necessidade de roupa. Um monte. Tem uma família aqui de 9 pessoas. Adultos, ó, todos adultos. Calça 42, calça 40, saia 42, saia 38, saia 42, saia 40. Acho que tem até uma mais gordinha aqui, ó. Saia 44, saia 52. E eu ia dizer para vocês que eu precisava de doação disso, mas eu vou esperar em Deus. Porque eu fiquei extremamente decepcionado. Mas eu sei que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, esse sentimento ele vai passar. E eu não vou perder a esperança, né, que o Senhor transforme cada mente, cada coração. Mas vamos lá. A gente vai ficar firme, né? E a gente vai se ajudando. Aí o Senhor vai colocando pessoas na nossa vida. Então, aquele homem, ele não só ajudou aquele samaritano. A ajuda não só veio de quem ele menos imaginava, mas como ele também não tinha condições de continuar ajudando, ele coordenou a ajuda. Às vezes eu não tenho condição de ajudar, mas eu posso coordenar. Às vezes R$ 27 pesa para mim, então eu vou unir com mais outra pessoa, ou eu vou repassar, ou eu vou comunicar, né? E vou dar exemplo com a irmã Maria, aí sempre me liga, irmão, eu estou aqui comunicando aqui no meu bairro, entre minhas amigas, tá? A gente vai conseguir. Isso são essas coisas que nos animam, né? Então, ajuda. Talvez eu não consiga ajudar, mas eu posso encaminhar para quem possa ajudar. Entende? Talvez sua ajuda não venha daquela pessoa que você espera, mas vai vir de outra que você não espera. E talvez para que você não se sinta tão atacado
mentalmente, porque pela ajuda está vindo de uma pessoa que você não aguardava, talvez essa pessoa que iria te ajudar, ela te ajude até no oculto. Ela direcione a sua necessidade para outra pessoa. Porque ela vai saber que se ela ajudar, você não iria aceitar. E se ela passar para outra pessoa, você iria só aceitar. Porque você não sabe de onde vai vir. Entende? Olha o que Deus tem falado conosco hoje. Qual destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus. Vai e faze da mesma maneira. Hoje a palavra de Deus é essa, mano. Se você precisa de ajuda, o Senhor vai enviar ajuda, mas não da forma que você espera. Pelo contrário, é da forma que você menos espera. E da mesma forma do outro lado, quando isso vai acontecer na sua vida, precisa acontecer na sua vida, para que você entenda que ajuda, né, não olha quem. Ajuda, nós ajudamos a todos, sem nos libertando dos preconceitos. Você precisa ajudar. Você precisa cuidar. Você precisa granjear o fruto do Espírito Santo. Então, se você não tem feito isso, hoje a palavra te aconselha. É melhor você mudar o seu jeito. Para que você então receba a vida. Porque ninguém receberá a vida no evangelho egoísta. Um evangelho que só olha para si mesmo. O evangelho que só olha para o próprio umbigo. O evangelho, ele é mútuo, ele é coletivo, ele é amor. Então, aprenda. Aprenda com a palavra. Aprenda com os tombos. Aprenda com as desilusões da vida. Aprenda com tudo que o Senhor tem permitido na sua vida. Por todo o mal. A palavra de Deus diz que todo mal se manifesta para que a glória de Deus seja manifestada. Então, receba o entendimento, a sabedoria do Pai, para que venha crescer em espírito, venha crescer mentalmente. Amém? Que a palavra de Deus seja louvada. Glória a Deus.